Irmãos, hoje eu vou falar sobre os adventistas do sétimo dia. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre esta organização religiosa e vou falar novamente. Só lembrando que o nosso intuito aqui no canal não é atacar a nenhum tipo de religião, de forma alguma. O nosso intuito aqui no canal é trazer um diálogo à luz da palavra do Senhor e comparar com aquilo que grande parte das religiões tem ensinado através das redes sociais, usando a própria palavra do Senhor. Você vai perceber que grande parte das religiões, eles usam a própria palavra do Senhor para fundamentar as suas crenças e para criarem as suas doutrinas específicas. No caso dos adventistas do sétimo dia, a doutrina principal dos adventistas é o sábado. Isso você pode notar. Você vai perceber através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do TikTok, do YouTube. Você vai perceber que a doutrina principal dos adventistas é o sábado. E grande parte dos cristãos de outras denominações, muitos deles, eles se utilizam de tais argumentos tipo: mas os adventistas, as doutrinas adventistas estão corretas, porque elas estão fundamentadas na palavra do Senhor. Eu vou deixar aqui bem claro para que todos possamos compreender, para que todos nós possamos entender na mais simplicidade possível. Nós não devemos acatar esses tipos de argumentos ou raciocínios para que nós venhamos a ter convicção que determinada religião, pelo simples fato dela estar com a palavra nas mãos, estar fundamentando as suas crenças dentro da palavra, não significa que determinada religião, pelo simples fato dela estar com a palavra em mãos, não significa necessariamente que determinada religião tem aprovação divina. Por quê? Porque se nós formos acatar esses tipos de raciocínio, nós vamos ter que afirmar que Satanás também tinha razão. Por quê? Porque Satanás, quando o Senhor Jesus ele foi tentado ali no deserto, Satanás ele usou a própria palavra do Senhor para tentar enganar o Senhor, usar a própria palavra do Senhor para tentar enganar o Senhor. Ele mencionou em Mateus capítulo 4, ele mencionou para o Senhor Jesus o Salmo 91, versículo de número 11, onde ele mencionou: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que nunca tropece com os teus pés em pedras. Ou seja, ele mencionou a própria palavra do Senhor. Então, pelo simples fato de determinada religião ou organização religiosa usar a própria palavra do Senhor, isso não significa necessariamente que tem a aprovação divina, de forma alguma. Você vai notar que, como já foi dito, a mensagem principal dos adventistas é o sábado. Você vai perceber isso muito claro através das redes sociais. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 13, o versículo de número 9 até o 10, eu quero fazer a leitura da palavra aqui com vocês. Você pode conferir aí na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: com efeito, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Você vai perceber aqui que o apóstolo Paulo ele está citando o livro de Êxodo, capítulo de número 20. Aí ele termina dizendo: e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que o apóstolo Paulo ele está sendo muito claro e objetivo naquilo que ele estava ensinando aos romanos. E se há algum outro mandamento, ou seja, com efeito, não adulterarás, não matarás, ou seja, ele citou ali os mandamentos principais que não deveria ser esquecido de forma alguma, deveria ser mencionado.
não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho. Por quê? Porque quem ama não vai adulterar, quem ama não vai matar, não vai assassinar, quem ama não vai cobiçar, não vai dar falso testemunho. E ele termina dizendo, se há algum outro mandamento, tudo se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o versículo 10 ele continua dizendo, porque o amor não faz mal, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, meu irmão, você de qualquer denominação cristã, essa insistência adventista em relação ao sábado, isso é uma heresia que eles criaram para tentar se diferenciar dos demais cristãos. Até porque os adventistas do sétimo dia, com todo respeito, os adventistas do sétimo dia, eles não são cristãos. Eles acham que são cristãos, mas eles não são cristãos. Mas eles aprenderam dessa forma e eles acham que são cristãos, mas não são cristãos. Então, veja bem, se acontecer de você trabalhar no sábado, e você ama o seu próximo como a ti mesmo, e você trabalhou no sábado, você não transgrediu a lei. Por que você não transgrediu a lei? Porque a guarda da lei não é definida por guardar o sábado, não. A guarda da lei é definida pelo o amor ao próximo. E se há algum outro mandamento, final do versículo de número 9, tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo se resume no amor. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, se ele não ama o seu próximo, a qual ele vê, diz o apóstolo João, como que ele vai amar a Deus a quem ele não vê? Então não existe isso. A lei de Deus, ela está resumida no amor. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então essa teoria adventista, eles vivem repetindo essa ladainha o tempo todo através das redes sociais. É claro que aquilo que nós estamos acabando de abordar aqui neste vídeo sobre este assunto, isso não entra na mente deles. É muito raro isso acontecer. Mas eu espero que Deus abençoe a todos. Peço a você que compartilhe esse vídeo com os demais. Se você tem alguma dúvida sobre este assunto, você pode passar aqui no canal e deixar aí a sua participação. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, no nome do Senhor Jesus.